que ela fala. E, assim, então, isso é um conselho que eu dou para todos nós homens, né? Quem já é casado, né? Escutar o que a esposa tem, porque Deus fala muito através delas. Né? E se a gente prestar atenção, a gente vê detalhes ali no que elas falam, que tem muito, por mais que a gente não tenha uma dificuldade de acatar isso, né? Mas se o Espírito, eu escutei esses dias e tenho certeza que é verdade, se o Espírito Santo não fala com a gente, escuta o que a esposa falou, porque às vezes muitas vezes o Espírito Santo já falou para ela e a gente não prestou atenção. Então, gente, eu quis trazer hoje uma palavra para a gente, né? Que essa palavra também ministra muito para mim, de tempestades, porque a gente escuta muito as pessoas contarem o pós-tempestade, o que aconteceu na vida e como foi superado. Eu estou na posição hoje de estar vivendo a tempestade, né? De estar no barquinho com Jesus ali, às vezes não acreditando que Ele pode resolver o nosso problema. Então tudo isso que a gente vai conversar hoje aqui, né, eu ainda estou passando. Né? Eu sou empresário, já há 40 anos, eu comecei com 12 anos, meu pai abriu uma empresa e desde então, né, eu vivo esse mundo, né, entre altos e baixos. Se a gente falar de 40 anos, a gente fala de todas as grandes crises que o Brasil passou e hoje não diferente, estamos em mais uma, mas a gente está vivendo isso. Vocês podem falar assim, poxa vida, mas o cara com 40 anos nunca foi empregado? Eu fui mais empregado do que quem tem carteira assinada, porque cada empresa que eu entro para prestar serviço, eu tenho que respeitar regras que às vezes eu não conheço, e eu tenho que adaptar aquilo. Então, às vezes, quando você olha para alguém que diz ser empresário, você acha que tem uma vida fácil. A vida não é nada fácil, porque você tem que se adaptar para cada porta que você entra. Né? E cada porta que você sai, você também tem que deixar aberta. Mas voltando a falar de tempestade, né? A gente vai ler um pouquinho da Bíblia aqui. A gente vai falar aqui lá em Marcos. Deixa eu abrir aqui mesmo. Vamos ver aqui. É uma história que todo mundo já conhece, já escutou, que é a história de Jesus dormindo no barquinho. Essa história é contada nos 3 evangelhos. Né? Ela é contada aqui em Marcos 5, ela é contada também em Mateus 8 e em Lucas 8. Tá? Marcos é quem fala um pouco mais detalhado sobre isso. Então eu vou seguir a leitura aqui. Atravessaram o lago e foram para a região dos Garejanos. Assim que Jesus desembarcou, um homem... Opa, desculpa. Cadê? Tá aqui, eu comecei no lugar errado. Jesus acalma a tempestade, me perdoe. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como ele estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morremos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquiete-se, acalma-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu separei aqui, gente, alguns tópicos. Tá? Na verdade, 8 grandes tópicos. Tá? E eu quero conversar com vocês como a gente distingue as tempestades. Às vezes a tempestade vem na vida da gente, a gente acha que não, é o diabo que mandou essa tempestade. Isso está acontecendo comigo porque é ruim. Eu digo para vocês, conforme a gente vai ver hoje aqui, que algumas bonanças nas nossas vidas vêm porque o diabo quer que fique calmo. Algum pregador famoso no passado já falou: se você está algum tempo não tendo o diabo te atrapalhando, então
presta atenção, porque provavelmente você pode estar indo para o mesmo sentido que ele quer que você vá. Então está tudo tranquilo. Nesse caso aqui, a tempestade, ela vem porque ali onde que eu me atrapalhei um pouquinho no começo, Jesus tinha uma missão. Ele estava indo para o outro lado do lago de Genezaré, ou o Mar da Galileia também, alguns livros falam assim, para ter uma conversa com um homem que estava sendo possuído por alguns demônios lá. Então, o Espírito estava trabalhando para dificultar a chegada daquele outro lado do lago. Então, essa tempestade é uma tempestade que não foi Deus que enviou. Tá? Mas a gente aprende aqui, tá? Que às vezes estar no barco faz parte da obra do Senhor. Então, quando a gente está passando por essas dificuldades, é que Deus quer que a gente esteja ali, para poder entender. Estar no barco durante a tempestade é um tempo que Deus ele está nos ensinando. E a primeira parte da história que a gente vê aqui, o primeiro tópico, a gente fala de obediência. Tá? Jesus dá uma ordem aos discípulos, que está aqui no versículo 35, vamos para o outro lado. Ele não fala, vamos ver onde nós vamos chegar. Ele dá uma ordem, entre no barco e vamos passar para o outro lado. Ele dá uma ordem que tem que ser obedecida. Então a gente trata da obediência. Quantas vezes a gente acha, Deus falou comigo? Não, mas se Deus tivesse falado comigo, seria diferente. Ou a gente fica esperando, ou a gente se recusa a obedecer aquilo, se vai contra aquilo que a gente está querendo fazer. Quantas vezes a gente acha que é melhor para a nossa vida fazer uma coisa diferente do que Deus mandou? Porque a gente se conhece, porque a gente sabe o que a gente faz, porque a gente é o melhor naquilo que a gente desempenha como profissão, é melhor que a gente desempenha com os nossos filhos. Se Deus fala vá e você não vai, você não está obedecendo aquilo que Ele falou. Então eles entraram no barco, eles já estavam andando com Jesus há algum tempo, e entraram e foram. Se Jesus falou, a gente vai. Tem um outro tópico aqui no versículo 36, que a gente vai falar sobre a corresponsabilidade. Ali diz que outros barcos acompanhavam. O que quer dizer aí? Às vezes uma decisão nossa, a gente faz alguma coisa e acaba colocando pessoas junto naquele trajeto que a gente está fazendo, seja na obediência ou na desobediência, pessoas que às vezes não tem nada a ver com aquilo, mas acabam colhendo junto ou passando pelaquela dificuldade. Então nós como homens, às vezes a gente faz uma escolha, e essa escolha acaba arrastando pessoas que não escolheram ou tiveram a possibilidade de não escolher. Porque você não escolher também é uma escolha. Você escolhe não escolher. Então, nós como homens, como sacerdotes, decisões que a gente toma reflete diretamente na vida dos nossos filhos, aqueles que têm filhos, na vida da nossa esposa, ou das pessoas que convivem com a gente. Às vezes a gente convive com pessoas que não estão um subordinado, ou um irmão, ou os pais. Tem pessoas que os pais moram, depende dessa vida, desse homem, e uma decisão mal tomada dela. Hoje a gente vê muita gente sofrendo com as bets. O cara vai e gasta o dinheiro inteiro do salário apostando uma coisa e depois sem passar o restante do mês corrigindo, se esforçando, e as pessoas que estão junto ali. Então tem muito barco que entra junto e vai enfrentar aquela dificuldade que o barco vai passar porque tem alguém movimentando alguma coisa. Então a gente realmente pode dividir uma experiência que a pessoa não precisaria tomar gestão da nossa obediência. Então, o terceiro tópico são as flechas do inimigo, que fala ali no versículo 37. O levante foi contra o barco. A tempestade forçou no barco. Então, o diabo ele precisa de uma legalidade. Ele não pode nos atingir diretamente, porque nós somos, a partir da hora que a gente anda em santidade e é santificado, o diabo não pode nos atingir. Você fala assim, mas e Jó? Jó, no primeiro momento, Deus falou ao diabo que ele podia mexer naquilo
Deus deu a permissão, né? Ou por desobediência, o diabo também pode nos atacar quando a gente está em desobediência. Na guerra, a gente desobedecer, sofrer, né? No caso do povo da Babilônia, eles desobedeceram, eles honraram os Deus e Deus avisou, vocês vão para a Babilônia, vão ficar 70 anos lá, mas isso acontece, o diabo tocou neles por desobediência, né? Então, o diabo ele vai nos enviar flechas, vai nos atacar, vai atacar a empresa que você trabalha, vai atacar o teu carro, ou por permissividade, né, ou por desobediência, né? A gente fala aqui também, um quarto história, no 38, Marcos fala que Jesus estava na polpa do barco. Né? Eu não sou um pescador, não sei se alguém aqui pesca, entende de barco, entende de pescaria, mas a polpa é a parte de trás do barco. Tá? Hoje, a polpa é onde estão os motores, estão na polpa, né? Que o barco ele é empurrado sobre as águas, né? Ele não é tracionado, ele é empurrado nas águas. Antigamente, então, quando a gente não tinha, que era no caso da época de Cristo, o barco não tinha um motor, ele era tracionado por pessoas ou pelo vento. Então, se era pelo vento, o mastro estava geralmente no centro, ou os remadores estavam no centro, onde é o ponto de menor atrição. As pessoas que estão movimentando o barco estão olhando para trás, né? Todo mundo já viu disputa de barco na Olimpíada. Então tem um timoneiro, ele fica no fundo do barco, todas as pessoas que estão sendo a força do barco, eles estão olhando para trás, não para onde estão indo, obedecendo quem está na polpa, que está olhando para frente, dizendo. Então, não é por acaso que Jesus estava no barco, são detalhezinhos que Marcos coloca ali. Se a gente for pensar, puxa vida, Jesus estava no barco. Estava todo mundo olhando, né? E para onde que ele se volta quando vem a tempestade? Para onde Cristo estava. Né? E Cristo estava ali, ó. Se a gente colocar... tem um detalhe interessante. Vocês podem pensar assim, poxa vida, eram 12 discípulos, mas Jesus 13. Isso era um barco grande, né? Para estar num lago. E quando a gente vê todas as histórias que a gente assiste, os filmes, o barco de Pedro era um barco pequeno. Tanto que ele encheu o barco de peixe. Tanto que ele pediu para os outros, né? Pô, mas que barcão grande. Eu fui dar uma pesquisada, né? Em 1986, foi encontrado um barco nesse lago de Genezaré, no Mar da Galileia, que estava afundado, e ele foi datado por pesquisas que ele era realmente da época do século I, onde Cristo veio, né? Então era um barco, eles não podem afirmar que era o barco que estava sendo usado, mas era um barco muito similar. E a medição desse barco, ele tinha 9 metros de comprimento por 2,5 metros por 1,30 metro de altura. Isso confortavelmente comportaria até 15 pessoas. Então aí a gente vê que realmente todos os 12 discípulos, mais Jesus, estavam numa embarcação juntos, né? Um outro ponto que ele fala ali, que Jesus apoiava a sua cabeça sobre um travesseiro. Eu também fui pesquisar sobre travesseiro. A palavra travesseiro, a palavra descanso na Bíblia aparece 7 vezes. Né? Então, mas a gente olhar em 2 passagens muito conhecidas, então a gente tem a passagem de Jesus, que apoiava a sua cabeça sobre um travesseiro, e também Jacó também apoiou sua cabeça sobre um travesseiro, quando ele viu a história do céu encostando a terra por escada. Se a gente for lá em Gênesis 28, onde conta essa história, vamos ver aqui. Vamos ler isso aqui, vale a pena a gente dar uma olhadinha. As páginas são fininhas aqui. É, 28:11. Jacó partiu de Berseba, foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou a pernoitar, porque o sol já havia se posto.
tomando uma das pedras do local, colocou sobre a sua cabeça para deitar-se. E ali ele sonhou que havia uma escadaria que se erguia da terra, cujo topo alcançava o céu, pela qual anjos de Deus subiam e desciam. O que eu trago aí junto nisso? Então a gente está falando de travesseiro, Jesus estava com a cabeça sobre um travesseiro, Jacó usou uma pedra de travesseiro. A gente vai olhar a palavra pedra. Primeiro, Jacó, para aquela época, a gente podia falar que era um filhinho de papai. O pai dele era rico, Isaac era rico, então ele tinha condições, ele vivia já o vô já era próspero, o pai prosperou ainda mais, então ele tinha uma... E de repente ele se vê tendo que deitar ao relento, por uma escolha dele, e colocar uma pedra, Então deveria ser uma situação muito complicada para ele naquele momento, ter que deitar ao relento sobre uma pedra. A palavra que está no hebraico, então a Bíblia no Antigo Testamento ela é escrita em hebraico, no Novo Testamento escrita em grego. Então ali a gente tem algumas... A palavra que condiz a essa sensação dele chama Merá Astová, quer dizer lugar para pôr a cabeça. E ele escolheu uma pedra. Pedra em hebraico é Even. Então ele repousou a cabeça numa pedra e viu o céu tocando a terra. Se a gente tentar fazer um paralelo disso, essa conexão entre céu e terra se dá por Cristo também. Se Cristo é o Deus que humanamente desceu, habitou na terra, ele fez essa ligação entre o céu e a terra. O apoio da cabeça que Jesus usou nesse, que ele fala do travesseiro, ele apoiou a cabeça do travesseiro, é uma palavra em grego chamada proskefalion. Nessa situação de Jesus ter que repousar a cabeça demonstra a humanidade de Jesus. Jesus estava cansado, ele estava na versão humana, ele sentia a necessidade de descansar, porque o ministério dele era um ministério pesado. Se a gente for ver um pouquinho antes ali, ele estava vindo já de uma peleja, de conversar com um monte de gente, e o barco se afastou. Então, a gente está vendo Jacó cansado, fugir do irmão, está fora do ambiente normal dele, pegar uma pedra, deitar a cabeça, Jesus também se recolher. A palavra pedra usada nessa história de Jacó é Even. Em hebraico, a palavra Even, a pedra, tem a ver mais com a palavra em grego Petra. E a gente já ouviu falar aquela passagem que Pedro e Jesus conversam e ele tem uma visão dizendo que Jesus é o Filho de Deus, e depois ele fala alguma coisa que desagrada a Deus, mas Jesus fala para ele que ele é Petrus. E sobre aquela pedra, que é Petra, ele colocaria a igreja dele. Então essa palavra, Petrus, ele é uma fração de pedra, não tem a ver com pedra, que é uma rocha. Então, o que eu trago aí? Eu trago que aquela pedra, que em hebraico é Even, é a mesma pedra, mesmo significado de pedra que tem a ver quando Jesus conversa com Pedro. Então a gente está falando da mesma coisa. Então essa ligação que a gente tem do sonho do Jacó lá, de ver o céu tocando a terra com a cabeça numa pedra, que ele está descansando, é a mesma palavra pedra que junta Jesus à humanidade. Então aquela escada que vê a ligação, Jesus está fazendo isso. E Jesus nessa situação ele confirma que ele é a pedra que seria rejeitada. Então aí a gente só liga as coisas. Então, poxa vida, mas travesseiro tem a ver com pedra, a Bíblia liga toda, ela é toda ligada. Ele demonstra que Cristo, na versão humana, apoiou a cabeça para descansar. Então,
Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ele queria um local seguro, né? Então Jesus colocou um local seguro a cabeça dele para descansar. E o que ele estava querendo trazer nesse quinto tópico? A segurança, né? Ele estava cansado, ele estava lá atrás tranquilo e a tempestade estava rolando lá de fora. O pessoal chegou e acordou ele, né? O que ele entregou para os discípulos? A segurança, né? Ele levantou, no verso 39 ele fala aqui, ele repreendeu o vento, pois o vento era uma obra dos espíritos imundos. Ele tinha poder sobre aquilo, ele falou, cesse, e ele cessou naquele mesmo momento, né? Já na sequência, ele fala de um outro tópico, que é, ele acabou de falar da segurança, ele fala da insegurança, né? Porque ele questiona os discípulos, mas que fé que é essa que vocês têm? Vocês estão andando tanto tempo comigo, né? E vocês ainda têm falta de fé, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Aqueles homens tinham visto tantos milagres, tantas maravilhas, e mesmo assim estavam achando que Jesus não se importaria se eles morressem afogados. Então a gente fala, mesma hora que ele fala de segurança, ele fala de insegurança, né? O próximo tópico aqui, tá, que a gente vê já na sequência disso, né, é a força da palavra, né? Então Jesus dá uma ordem, né? Ele fala para a tempestade, pare, né? Ela na mesma hora obedece e acalma. Ele já, eu acho assim que esses judeus ali, eles não eram estudantes da palavra, porque eles ficaram em dúvida, né? Então, eles sabiam muito deles, várias vezes Pedro fala que do Antigo Testamento, da Torá, mas se eles fossem lá num dos primeiros atos de Deus, em Gênesis 1:3, Deus disse, Jesus ali também fala, né, pare. Ele deu uma ordem, né? Lá em Gênesis, Deus também diz, né, que tudo é para ser criado. Eles têm dúvida, mas que Deus é esse, que Jesus é esse, que ser é esse, que a gente anda, não conhece e tem poder sobre as águas, né? Se a gente olhar ali no finalzinho, ele fala assim, quem é esse que tem poder sobre as águas? Se eles tivessem lembrado um pouquinho do que eles já tinham estudado, porque aquele tempo o estudo da Torá, até hoje o estudo da Torá é praticamente uma obrigatoriedade entre o povo judeu. Eles iam lembrar que lá em Gênesis 1:9, Deus ordena que as águas se ajuntassem, né, e formasse uma porção seca, que era a terra, e formasse os mares. Ali ele já dava ordem para a água, né? Então, dificuldade ele tinha de mandar o mar parar né? Não tinha. Se a gente for um pouquinho mais à frente, no mesmo Gênesis, ele fala para o mar produzir os seres, produzir os peixes, né? Então, era para a água gerar. Então, se Deus lá atrás já podia chegar e falar para a água parar, para a água dividir, para a água separar e para a água gerar, né? Então, qual que era a dificuldade de Deus? Por que eles estavam tão espantados, né, com Deus dando ordem para o vento e para a água, para o mar mudar, né? Faltava fé para eles ali, né? Então, às vezes, gente, falta muito para a gente é fé. É a gente acreditar que realmente Deus, mesmo a gente estando no meio da tempestade, mesmo os pedidos não chegando, né, as contas vencendo, porque são duas velocidades diferentes, né? O dia do pagamento leva muito mais que 30 dias do que os 30 dias entre uma conta da Copel e outra. Parece que passa muito mais rápido o aluguel de um mês para o outro do que o salário bater os 30 dias de trabalho, né? Ou de você receber alguma coisa. Então falta fé, né? Que fé que a gente tem, né? Agora voltando a falar de tempestade, a gente acabou de falar de uma tempestade que não foi Deus que mandou, foi, como eu falei há pouco, vocês lembram, né? Vamos lembrar um pouquinho, foi aqueles espíritos que estavam lá do outro lado do lago, que queriam atrapalhar a chegada de Jesus, porque ele já sabia que eles iriam lá, depois é a história dos porcos, todo mundo já conhece, eles estavam atentos àquilo e mandaram a tempestade, né? Mas, se a gente for falar de uma tempestade que Deus mandou, né, a gente vai lá em Jonas, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar da história de Jonas, né?
A gente vai lá para Jonas, ele é uma história grande, é um livro bem pequenininho, né? Mas é uma história comprida, vai de Jonas do 1 ao 16. Jonas é aquele profeta que era para ir para Nínive e ele quis fugir, né? Ele não era uma pessoa que não conhecia da palavra, ele era uma pessoa que sabia, ele era um profeta, né? A gente começa também da mesma forma que começa a história do lago, né? Com uma ordem, né? Do mesmo jeito que Jesus falou para os discípulos, vamos atravessar para o outro lado, aqui Jonas recebe uma ordem também. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Então Deus dá uma ordem para ele, né? Do mesmo jeito que Jesus deu a ordem para os discípulos atravessarem, né? A gente tem várias, e a história se conduz sozinha ali. Então Jonas se acha esperto, né? Fala, não, eu não vou para lá, né? Eu sei o que Deus quer. Então, se a gente estudar depois o livro, vocês podem ver isso em casa, são 2 páginas da Bíblia só. Mas por que ele não quer ir para Nínive? Porque ele sabia que ele ia levar uma palavra dura para eles. Mas ele conhecia Deus também, sabia que Deus iria dar a possibilidade que, se eles se convertessem, se eles se arrependessem, Jesus ia poupá-los. E ele não queria aquilo, ele não queria passar por essa vergonha, ele não queria passar por isso, então ele resolveu fugir. Aí vem naquela parte do começo da história que eu falei para vocês, que às vezes o diabo também dá uma facilitada na nossa vida. Ele deu uma baita mão para Jonas ali, né? Então Jonas falou, você quer ir para lá, eu vou para cá. Então eu vou pular para o Porto de Jope, porque eu quero ir para uma cidade. O que o diabo conseguiu? O barco estava lá, né, prontinho, indo para a cidade que ele queria, e com passagem, tinha lugar no barco ainda. Quantas vezes na vida da gente a gente acha assim, isso foi Deus, que está tão fácil, foi Deus que conseguiu para mim. Isso só pode vir de Deus, tá fácil. Essa semana mesmo eu tive, por uma fração de tempo, uma proposta excelente de um trabalho no Rio de Janeiro, num valor que eu sabia que ia me ajudar muito na empresa. A pessoa que me ligou era uma pessoa conhecida, fazia algum tempo que eu não trabalhava, mas ela veio para mim e contou a meio da história, e na metade da história ela falou assim, eu falei, nossa senhora, isso vai vir, vai dar boa para mim, a gente vai conseguir pagar algumas contas, vai conseguir resolver algumas coisas aqui. Mas ela colocou uma vírgula na história e falou assim, mas tem um probleminha, que não sei se para você é problema ou não, mas essa obra é na Rocinha. Eu falei, no princípio não tem problema ser na Rocinha. Falei, mas a gente vai ter que ir com um caminhão para na metade, e lá o dono do negócio vai mandar que a equipe transporte, eu trabalho com móveis, e aí depois quando vai tem que ir o advogado junto, e assim, pro lado de fora a casa é um barraco, mas por dentro é muito luxo, o cara quer... Eu falei, peraí, tá muito ruim, tá estranha essa história, né? Eu precisando do dinheiro vindo com uma certa facilidade, porque o cara já estava com um problema para resolver o problema dele, porque ele tinha um monte de ICs e poréns e coisas, né? Móvel, se a gente sair daqui até a avenida, deve ter umas 2 marcenarias, né? Marcenaria é assim, hoje é quase que nem farmácia, né? Então, o cara não precisava vir em Curitiba comprar para fazer na casa dele, né? Mas tudo bem, muita gente faz isso, a gente vende também para o Brasil inteiro. Mas ela colocou algumas coisas, eu falei, tem algumas coisas que me impedem, sim. Somos uma empresa cristã. Esse dinheiro é limpo? Né? Tem como... Você vai falar, eu não sei, o cara tem 30 lojas de moto, ele tem uma clínica. Depois eu pensei, gente, o cara tem 30 lojas, por que ele vai morar numa comunidade, tem um barraco lá dentro? O cara tem 30 lojas, eu tenho um amigo que tem uma loja de moto. O cara mora num condomínio, coisa mais linda, com uma loja. Falei, seguinte, fulana, orçamento é sem compromisso, tanto para quem compra quanto para quem vende. Eu vou fazer o orçamento
e depois a gente vê se a gente atende ou não. Né? Ela falou, tudo bem, vou te mandar o projeto. Eu orei. Né? Falei, senhor, se é coisa sua mesmo, porque tá fácil. Né? Me confirma. Ela mandou o projeto, sei lá, 10 horas da noite, no outro dia de manhã cedo, falando com um primo mais meu. Na realidade ele é primo de sangue da Marília, mas ele é mais amado meu hoje. Né? E ele me trouxe uma resposta que não tinha nada a ver com a história. Né? Eu printei a tela e mandei para a Marília. Eu estava conversando com ele 10h10 da manhã. A pessoa respondeu. Eu tinha pedido para ela os documentos. Quando ela me mandou o projeto, eu falei, preciso abrir o seu cadastro, manda o seu e-mail, o CNPJ da sua empresa. Aí eu conversando com ele 10h10, 10h08, enquanto eu conversava com ele, ela mandou, falou, não dá para ser pela empresa, tem que ser no meu CPF, pode ser. 10h12 eu respondi para ela, falei, olha, legal, mas eu acho que eu não vou tomar o seu tempo em aguardar e orçar, porque meu coração não está em paz de te fornecer. Vai lá e faz. Mas eu tinha, no meu coração, eu sabia que aquilo estava muito estranho demais para ser tão simples. E aqui o diabo também facilitou a vida de Jonas. Ele preparou o porto, Jonas não teve que esperar. A Bíblia fala que ele chegou no porto, ele comprou a passagem, o navio estava ali saindo e o navio saiu. Né? E aí a gente começa a fazer alguns paralelos sobre essa história de Jonas nas duas histórias. A gente tem a tempestade nas duas histórias. A gente tem as ondas gigantes. A situação muda. O barco começa a passar. As pessoas começam a bater no barco. O barco começa a quebrar. Né? O povo que está lá dentro entra em pânico. Uma coisa. O pessoal entra. Onde está Jonas? Jonas desceu e foi dormir. Também está dormindo, como Jesus estava dormindo. Né? O povo que está lá, os marinheiros, não sei se usava o termo marinheiros na época, entraram em pânico, como os discípulos também entravam em pânico. Né? Se Jesus e Jonas estavam dormindo, ambos foram acordados. Né? Foram acordados. Jesus foi acordado pelos discípulos porque eles tinham segurança que Jesus podia fazer alguma coisa. Mas por que acordaram Jonas? Jonas era mais um no barco. Né? Porque ele estava lá escondido. E todo mundo estava falando, gente, está todo mundo aqui jogando o barco. Por que esse cara está dormindo? Quando ele é acordado, né, ele assume a culpa. Né? E ali ele é, inclusive, ele é corrigido pelo capitão do barco, né, para ele orar para o Deus dele. Porque naquela época cada um tinha o seu Deus, cada um tinha o seu. Ele falou, ore para o seu Deus. Né? Ele falou, gente, desculpa, mas eu tenho que falar para vocês aí que o culpado disso tudo sou eu. Então, se vocês me jogarem para fora, como a gente diz aqui no Paraná, me pincharem, né? Porque o paranaense ele não é jogado, ele é pinchado, né? Se vocês me pincharem aqui para fora, aqui, o negócio vai parar. Mas o povo ali era muito unido, só podia ser, né? Porque eles falaram, não, peraí, não vamos mandar o cara assim, né? Vai embarcar, a parte da as ondas bateram mais, né? Aí a gente viu uma diferença. Jesus, quando repreendeu, o mar se acalmou de imediato. O pessoal tentou ir contra o mar, e contra as ondas, e contra a tempestade. Não resolveu nada, porque essa tempestade não era o diabo que tinha mandado, era Deus que tinha mandado. Por quê? Ele queria mudar a rota de Jonas. Quantas vezes a gente acha que está indo para um lugar com muita certeza daquilo, porque estava fácil, né? Mas Deus não quer que a gente se quebre. Às vezes Ele manda um profeta, às vezes Ele manda alguém, a esposa, a mãe, o pai, um conselho, mas às vezes Ele manda uma tempestade. Às vezes Ele fecha muita porta, porque Ele quer realmente te afunilar e a gente fica ali. E digo isso com propriedade.
Deus tem sinalizado mudanças para ocorrer na minha vida há muito tempo. Mas da mesma forma que Jonas tinha vergonha de passar de, sei lá, um profeta que ia trazer uma palavra de destruição para a cidade, e de repente o povo escutar aquilo, e não via destruição para a cidade, que foi o que aconteceu, a gente vai ver um pouquinho mais para frente da história, ele tinha vergonha. Quantas vezes a gente tem vergonha, né, e não toma uma decisão por vergonha, não faz uma mudança por vergonha, né? E Deus tem que apertar um pouquinho mais na tempestade, né? O que foi a parte boa disso? O povo jogou Jonas na água, né? E a tempestade parou. A tempestade parando, por aquilo que Jonas falou, todos, a Bíblia fala todos, os que ali estavam dentro do barco, se converteram, né? Eles oraram, eles clamaram ao Deus de Jonas por aquela bênção de eles serem poupados. Lembra que a gente falei lá no começo, lá que às vezes uma decisão nossa, além de nos prejudicar, arrasta um monte de gente junto. Aqui tinha um monte de ímpio, um monte de pagães indo afundar junto com Jonas. Uma decisão dele de se esconder ali levariam. Então a gente tem que cuidar muito, porque realmente uma decisão nossa pode levar a nossa família embora, né? Às vezes uma saidinha depois do trabalho, né? Pode destruir uma casa inteira. Às vezes tomar um pouquinho mais, chegar em casa e bater num filho pode criar uma ferida tão grande nele, ou criar numa filha uma ferida em si mesmo, sem bater, mas uma aversão àquilo que o pai está fazendo, né? Então a gente tem que cuidar muito com as decisões que a gente toma, porque a gente arrasta pessoas junto para aquilo. Nós, como somos responsáveis pela nossa casa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado disso. Mas voltando aqui para a nossa história, né? O que Deus quer? Deus, nesse caso ali, enviou a tempestade para disciplinar Jonas, porque Jonas estava fugindo, né? Então a gente tem que olhar para aquilo que a gente está passando naquele momento ali e tentar entender, né? E ser disciplinado por aquilo, né? Ainda falando um pouquinho sobre aquele Deus que tem poder sobre o mar, que os discípulos tinham duvidado e falado, mas que Deus é esse, que Jesus é esse, que homem, que ser é esse que manda o mar se acalmar? A gente tem em Salmos, né, falando lá em Salmos 89:9, tu que dominas o furor do mar, né? Ali já dizia que Deus tinha poder sobre o mar. Eles não leram, né? Eles duvidaram eles não leram Jó, né? Eles não leram ali os Salmos, ou não lembravam, ou não prestaram atenção, como a gente também não prestou atenção em muitas coisas que a gente leu, que está aqui na palavra. E tem um outro Salmo, 107:29, onde a gente tem várias músicas que falam que Deus transformou a tempestade em bonança. Isso virou até um ditado, né? Depois da tempestade vem a bonança. Isso está na Bíblia, né? Antes de virar um ditado, está na Bíblia. Jó mesmo fala que Deus tem o poder de colocar limite no mar, né? Não sei se acho que todo mundo aqui já deve ter visto alguma reportagem, que hoje é muito simples, alguém está com o celular na mão filmando um tsunami. Não tem o que pare aquilo. Quando o mar avança, não tem o que pare. Não tem. A gente tem aqui em Porto Alegre os diques ali, a hora que a água vem, aquilo passa por cima, né? Não tem o que pare. A água tem uma força. Há 2 anos atrás, eu e a Marília fomos logo depois que baixou as águas do Rio Grande do Sul ali. A gente pegou um trajeto lá que não tinha ponte. No mapa tinha e não tinha ponte. A gente olhou, a ponte estava a 300 metros. Como se fosse pegar, né, que a água do rio, né, jogou. Então, se esse Deus consegue colocar limite nisso, né? Agora voltando para a história de Jonas,
capitão do barco, um ímpio, teve que pedir para ele buscar a Deus. Ele estava fugindo de Deus, né? E ele buscou a Deus, né, dentro do peixe. Né? Se imagine que situação, né? E para onde que o peixe levou ele de volta? Né? Levou de volta para Nínive, levou de volta para Jope, ou levou de volta para algum lugar na costa, que a Bíblia não é precisa, mas ele voltou. Né? E na minha cabeça, eu acho que muita gente às vezes fala, o peixe foi lá e cuspiu Jonas direto em Nínive. Não. O diabo tinha facilitado a saída dele, mas Deus não facilitou a saída de Jonas. Né? Deus era poderoso o suficiente para tirar o Jonas de dentro da barriga do peixe, colocar na barriga, sei lá, de um elefante, e jogar ele lá do outro lado, ou simplesmente transportar, como ele transportou o discípulo que batizou o etíope, né, que desapareceu aqui, apareceu lá, mas não, Deus largou Jonas de novo na costa, o peixe gospe ele na costa. A cidade de Nínive hoje, ela é uma cidade no sul, no norte do Iraque, chamada Mossul. Isso em linha reta, colocando ali no Maps, dá mais ou menos 500 quilômetros. Em linha reta. 500 quilômetros. Se isso for seguir ali digamos, as estradas da época, as rotas comerciais, a gente está falando de, sei lá, 600, 700 quilômetros. Então, Jonas teve que andar, mais ou menos de Curitiba, vamos sei lá de Paranaguá, 700 quilômetros, Foz do Iguaçu. A BR-277 tem mais ou menos 700 quilômetros. Um homem em sã saúde caminha 30 quilômetros por dia. Ou seja, Jó teve um retiro com Deus durante 20 a 30 dias andando, depois de ter passado por uma turbulência, uma tempestade, depois de ser comido por um peixe. Imagine como é que é isso tudo. Mas ele teve 20 a 30 dias para ruminar aquilo que tinha acontecido na vida dele. Quantas vezes Deus nos dá a possibilidade de entender aquilo que está acontecendo na nossa vida e a gente desperdiça? A gente tem várias chances. Mas às vezes o nosso ego, né, a nossa postura, a nossa macheza, né, ou a nossa arrogância, ou a nossa prepotência, não nos permite que a gente entenda aquilo que a tempestade fez na nossa vida. Né? Às vezes a tempestade, que a gente achou que foi o diabo que enviou, não foi o diabo. Às vezes o diabo tentou facilitar, como eu contei para vocês que aconteceu com o Jó, como aqui eu escapei essa semana. Então que a gente fique atento às tempestades da nossa vida, porque eu estou com 52 anos hoje, eu passei por algumas. Se eu viver mais 52 é difícil, né? Mas vamos pensar, mais 50 anos, chegar a 102, eu sempre falei para a Marília que eu ia chegar a 102, mais 50 anos. Se eu não tomar para mim as experiências das tempestades, tanto as que o diabo envia, porque a gente também está na Bíblia, né? Jesus não prometeu vida fácil para a gente, né? Mas ele prometeu que estaria junto. Mas ele nos fez seres inteligentes de entender, de compreender aquilo que está acontecendo na nossa vida. Se a gente não tomar isso como aprendizado e evoluir com isso, a gente vai continuar errando. Porque Deus, Ele permite a gente fazer escolhas. Ele nos dá inteligência para sair delas. Ele nos protege muito. Se esse Deus que não tirou, Ele não tira o dom, também está na palavra, Ele não tirou nem os poderes de Satanás. Então Ele não nos tira a salvação. Jesus morreu na cruz, foi para nos salvar. Foi para salvar a todos. Ele não fala se é para salvar o povo só os judeus, se é para salvar os convertidos, não, é para salvar a todos que reconheçam Ele como Jesus Cristo, como o único Senhor e Salvador. Se Ele permite isso, e muita gente não ganha isso,
palavra ganhar é errada, porque as pessoas na realidade abandonam a salvação. Então que a gente não abandone esse entendimento que Deus dá, para a gente distinguir quando a porta foi aberta por Deus ou se ela foi facilitada por Satanás. E que a gente também não, de forma alguma, tente arrombar uma porta que Deus fechou, porque a gente não vai conseguir. E Deus, se for para te corrigir, Ele vai te colocar dentro de um peixe. Ele vai afinar o teu caminho. Ele vai estreitar o teu caminho. Porque para Ele você é importante. Para Ele cada um de nós é importante. É a gente que decide. Quando a gente fala muito do livre-arbítrio, né? Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas para a gente é muito importante. Se aquele que estava na cruz, do lado de Jesus, se arrependeu no último minuto, verdadeiramente de coração, e Jesus falou que eles estariam juntos ainda. Então, que a gente tenha o discernimento de aproveitar aqui na Terra o melhor e o maior tempo que a gente possa viver andando da forma que Jesus quer. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, que nós como homens consigamos, tá certo? Tá certo? Então tá. Nós como homens consigamos distinguir a diferença de uma tempestade e saber orar da forma correta e atender aquilo que Deus quer para a nossa vida. Tá bom, pastor? Seria isso. Que Deus nos ilumine e nos guarde. Que Ele faça, que Ele tenha misericórdia de nós, mas que Ele nos dê o favor da vida dEle. Que a gente faça bem aos olhos dEle, e que Ele nos abençoe e cuide para que cada um de nós desempenhe aquilo que Ele desenhou para a nossa vida. Tá bom? Amada comunidade, seria isso. Eu agradeço o tempo de vocês. Pastor, muito obrigado. Irmão.